Uma vez que Deus pode usar meios quaisquer e pessoas quaisquer para falar a outro, o dom de profecia é exclusividade do crente? Então, eu acho que o dom... tem uma discussão aí. Eu tive um professor, o Shed, que achava que Deus poderia dar um desses carismas para um não cristão, não regenerado. E ele provar temporariamente um carisma, mas ele mostrar que não é regenerado porque, eventualmente, ele abandona aquilo tudo. E aí depois ele vai dizer que fez sinais em nome do Senhor e que não foi nada... E que Jesus falou, não te conheço. Então, ele achava que isso seria possível. Até hoje, eu não tenho uma... Eu não tenho certeza absoluta, não. Eu me inclino a discordar. Mas eu não vou bater o martelo, porque a gente sabe, por exemplo, né, a situação que me deixa mais intrigado é que Jesus mandou os apóstolos realizarem sinais em seu nome e o Judas foi junto, né? E a gente não tem evidência de que com ele não funcionou. A gente precisa assumir que todos agiram em nome dele. Então, realmente, eu não sei se isso é uma situação extraordinária, o caso de Judas, isso continuaria acontecendo. Mas talvez possa continuar, né? Agora, a minha experiência ordinária aí me diz que Deus dá esses dons para crente, assim. A teologia de Paulo em Coríntios 12 é que isso são dons para a edificação do corpo, né? Então, talvez aconteça algo parecido com isso, de um modo extraordinário, assim, mas eu acho que o padrão que eu consigo defender os dons tem a ver com o corpo de Cristo. Então, ele fala que tem os membros, e cada membro tem a sua função, toda a sua importância. Toda a linguagem ali sugere que o Espírito Santo está distribuindo os dons para os crentes, né? Mas, realmente, tem umas situações assim que é meio difícil de entender. Né? E nós temos o caso do sumo sacerdote, Balaão foi profetizando. Um profeta que... Balaão, um falso profeta que só falou a verdade. Balaão, né? Então, parece que extraordinariamente isso acontece, né? Eu ia citar agora o sumo sacerdote, que falou que um homem tinha que morrer por todo o povo, e João fala que ele profetizou. E não parece que ele está fazendo uma analogia só, ele está dizendo que ele profetizou, mas evidentemente não era regenerado. Mas talvez é pela função de sumo sacerdote, né? Então, talvez em alguns casos extraordinários, Deus opere um prodígio através de um incrédulo. Tem algumas pistas disso, mas eu não consigo fazer uma teologia disso. O que dá para fazer teologia é Coríntios 12, mas aí é a igreja. E tem os casos também, igual a criança lá, tome e leia, que é uma circunstância que a pessoa é usada, mas ela não... Então, mas aí é um caso diferente, tá? Uhum. É que eu teria que esclarecer. Mas é que, às vezes, a gente tem essa experiência, tá? Eu dou uma ilustração na introdução do livro lá, do Wolterstorff, que é assim, um funcionário trabalha há muitos anos com o seu chefe, e ele entende bem a cabeça do chefe. E aí o seu chefe fala assim, escreve uma carta para tratar tal assunto para mim, por favor. Aí o sujeito escreve a carta, e quando ele olha a carta, ele dá um sorriso e fala assim, porque ele ia revisar a carta, não precisa revisar a carta. Você escreveu aqui exatamente o que eu queria. E aí você envia a carta assinada. Então, quem compôs a carta foi o funcionário. Mas o chefe se apropriou dessa carta e usou essa carta num ato comunicativo. Elas são as palavras dele agora. Então, Deus pode usar qualquer circunstância. Deus pode se apossar de um pôr do sol para falar com uma pessoa. Ele pode se apossar de um comercial de televisão, num momento, para falar com alguém. E realizar um ato de comunicação. E aí, quem que sabe disso? A pessoa que levou a pedrada. E isso acontece. Foi o caso que aconteceu com Agostinho. O que eu quis dizer é que, no caso do dom de profecia, Deus não apenas usa aquelas palavras circunstancialmente. Deus coloca aquilo, inspira a pessoa para falar, e a pessoa que está falando, de repente, ela sabe, Deus está me usando para falar. Aí é um profeta, entendeu? Que é um canal aberto de comunicação, não é um ato de comunicação inconsciente, entendeu?